Fala pessoal, bom dia. Eu mostrei algum tempo atrás umas impressoras 3D que eu uso para fazer muita coisa. Eu acho que deve ter gente que me segue aqui no YouTube e no Instagram que sabem usar também impressora 3D. É um equipamento que veio para revolucionar e de fato ajuda muito. Eu faço, né? Eu mostrei fazendo umas besteirinhas, né? Na verdade eu faço uns trays para botar as munições de recarga, faço algumas ferramentas, faço peça de projetos para ensaio não mecânico de resistência, mas sim de dimensionais. Então em vez de eu usinar aqui, é muito mais difícil que no Brasil. No Brasil eu tenho bons amigos que são torneiros e fazia isso com mais facilidade. Aqui é muito difícil. Então, para mim não ficar gastando material metal, que é caro também, eu ensaio tudo em fibra de carbono nas impressoras 3D. E daí, então, viram peças metálicas. Basta ter um pouquinho de conhecimento de desenho mecânico, né? Fazer um desenho técnico, medidas dimensionais, saber desenhar em StudioWorks ou CAD, transformar para a linguagem slicer, para a máquina poder cortar entre aspas, né? Chama slicer, mas é fatiamento de camadas de plástico ou de fibra de carbono no meu caso. Então dá para fazer muita coisa. E fibra de carbono tem uma resistência, na impressora 3D, tem uma resistência mecânica muito boa. Eu vou virar a câmera para tentar mostrar uma ou outra coisinha que eu faço, só para matar a curiosidade. O pessoal às vezes tem amigo que tem. Se o cara souber desenhar um pouquinho, dá para fazer muita coisa que ajuda a gente no mundo. Para mim me ajuda em várias coisas, mas no mundo da recarga dá para fazer bastante coisinha, detalhinho que no dia a dia atrapalham. Eu vou tentar explicar um pouquinho. Deixa eu virar aqui. Vamos lá. Bom, funil, uma coisa tosca, dá para comprar na feira, dá para ver a costura aqui do carbono, né? Algumas peças eu deixo costura bem. Eu não boto costura aleatória, vamos dizer assim. Chama random no programa de fatiamento, e aí eu coloco o back, na posição que você coloca na prancha para ele imprimir em fibra de carbono, ele faz toda essa emenda num ponto só. Ferramenta de apertar die, então eu coloco quais são os dies que eu aperto. Esse no caso aqui é o da Lee, né? O Lee moderno, esse é o Lee moderno, esse aqui é o Lee antigo. Então se eu quiser apertar os dies na máquina, tem a ferramenta de fibra de carbono, não pesa nada e tem uma baita resistência. Esses daqui são da Ornad, dá para ver que a porca da Ornad é um pouquinho diferente, né? Quem tem aí sabe o que eu tô falando. Então eu gravo aqui o nome, eu sei da onde para onde vai. E o da RCBS, eles são todos diferentes, todos têm medidas diferentes. Então eu faço uma ferramenta, tenho uma ferramenta para cada um. Funcionam super bem. Esse funil aqui eu faço para botar no polvorímetro. Pega sedimento maior, deixa passar só a pólvora. No meu caso, que eu faço muita pólvora pulled, pólvora militar, que às vezes é retirada do estojo montado para refazer. Então às vezes vem sedimento, vem alguma coisa e essa peneirinha ajuda a segurar. Aqui é tampa só para fechar, para você deixar o polvorímetro não entrar sujeira nem nada. Então ali eu tenho outro ali. Eu vou emendar o assunto aqui, ó. Só para não falar aqui, ó. O polvorímetro tá com a tampinha aqui. Facilita. Quem sabe, quem usa sabe, né? Na hora que você vai virar a pólvora aqui dentro é chato. Você tem que ter um funil, alguma coisa, porque senão cai tudo para fora. Então eu faço esse tipo de funil com a peneirinha. É que aqui a imagem vai estar ruim, né? Dá para ver a peneirinha ali. Faço os difusores para dentro dos polvorímetros. Todos os meus tem o difusor. Deixa eu ver aqui, ó. É que esse aqui tá com o tubo já mais gasto. Mas ele tá aí. Então dá para fazer muita ferramenta. As bandejinhas é coisa que não tem muito segredo, né? No fim eu coloco a minha marca, meu projeto, todas elas eu acabo colocando a minha marca. Então todas eu faço em fibra de carbono. Essas até pesam um pouquinho porque eu faço com bastante gramadura, então gasta bastante material e acabam ficando pesadas. Por quê? Para não tombar fácil. Então eu faço de propósito, fica um acabamento diferente, né? Uma peça de fibra de carbono meio maciça, mas fica muito legal, né? E no assunto armas, peças de armas, ferramentinha, essa daqui eu fiz já há algum tempo atrás, já está meio surradinha. Eu uso essas daqui para desmontar ferrolho do Remington 700. Então, antigamente não, há bastante tempo eu usei uma corda,
um vaz, né, uma morsa, e puxava e desmontava parcialmente na morsa com a corda, e depois eu comprimia uma morsa maior com tubo e desmontava a mola, desmontava o pino elástico. Com isso aqui, eu desmonto ele todo na mão, sentado aqui rapidinho. Esse aqui até preciso já imprimir outro. Eu fiz já um reforço aqui com um silver tape, que não é silver, né? Um black. Eu preciso já fazer outro, que esse aqui já judiou, já usou demais. O pino para encolher a mola vai aqui dentro. E para desmontar a primeira parte do ferrolho, sacar a parte do percursor com mola, eu uso essa ferramentinha aqui, também fibra de carbono, feita na impressora 3D. Me quebrou um baita galho, é uma ferramenta de armearia, não acha fácil, não existe fácil, é só coisa antiga mesmo. E aí ou você faz no torneiro alguma coisa legal, ou no meu caso eu estou fazendo em 3D. Ficaram tão boas que eu nem preciso replicar isso para o metal ou para o alumínio, que seja. Para mim, eu já tenho o desenho pronto, eu só mando imprimir mais uma. Na verdade, só vou imprimir o corpo, né? Esse corpo aqui eu faço mais um, na verdade eu vou até reforçar ele mais. Mas eu uso muito, né? No meu caso, usa demais. Para quem, volto a dizer, né? Deixa eu virar para mim de novo. Para quem tem um amigo que tem impressora 3D ou saiba desenhar, né, e tem a impressora, ou um que saiba desenhar e o outro tem a impressora, dá para você ter ideias e levar, o cara desenha para você e depois você leva no outro cara, num formato que ele te peça, que ele saiba usar ou que o programa dele abra, e ele transforma aquilo na linguagem da máquina, porque na verdade tem que fazer umas correções no desenho, porque a máquina não entende, a máquina 3D, né, o impressora 3D não entende o desenho do CAD ou do StudioWorks direto. Você tem que transformar ele, fazer algumas correções, algumas limpezas, porque na verdade você está fazendo cada camada de uma impressora 3D são 2/10. Então é muita camadinha de plástico ou de fibra de carbono, no meu caso, empilhando várias vezes e modelando o desenho. Então os programas que levam essa linguagem até a impressora não pegam bem o programa pronto. Ele pega o desenho renderizado e dali você tem que dar uma melhorada nele, sabe? Então, melhorada não, você tem que adequar para a máquina conseguir interpretar aquele desenho da maneira que você quer, senão o desenho não sai, a máquina nem imprime, ela não consegue entender o que está ali. Então você tem que fazer algumas adaptações. Mas é um negócio bacana, é um negócio que era inimaginável, né? Você tinha que ficar, eu que já sou mais velho, né? Esculpi muita peça de madeira, esculpi muita coisa de metal, alumínio na lima, aço na lima, fabricando peça, um monte de gente que me segue, eu também. Eu conheço vários que são meus amigos que me seguem, que eu conheço, que fazem isso até hoje, inclusive eu. Então, mas a impressora 3D, se você souber desenhar, é lógico que é um negócio um pouquinho mais complexo, mas se você souber desenhar, souber fazer a linguagem, souber passar, às vezes eu pego de noite, já perdi o sono, preocupado com 1000 coisas, eu vou lá, desenho um treco que já estava na minha cabeça e, aí lógico, eu jogo vários desenhos fora, né? Várias peças prontas eu jogo fora. Por quê? Porque eu desenhei, botei numa medida e na hora do exato, tipo, 5/10 atrapalha. Então você tem que ir lá mudar e ajeitar. As minhas impressoras, a maioria, hoje boas impressoras têm 1/1000 de precisão. Então, se você usar usando fibra de carbono, que são 2/1000 de garantia do diâmetro do tubo do fabricante, quer dizer, a impressora consegue te entregar um resultado muito, muito fino, que você depois, se você precisar tirar, ajustar, polir, você pega uma lixa d'água, limpa, como se fosse uma peça de metal, e aí você ajusta as medidas, transforma num último desenho, numa última peça, e aí você fabrica depois em metal. Então eu tenho feito bastante isso com o projeto de arma. Basta ver essa pecinha, né, de desmontar ferrolho do Remington 700. Para mim foi uma mão na roda, eu não patenteei, devo até uma hora patentear isso aí, porque facilita muito a vida no campo. Você só precisa, no meu caso, eu fiz com chavinha Allen, mas eu já fiz projeto com borboletinha. Antes era com borboleta para você rodar na mão, porque é uma ferramenta que eu levava para o campo para dar instrução. Então desmontava lá as armas que às vezes apresentavam sujeira, alguma coisa e estava atrapalhando. Então eu usava essa é exatamente essa. Por isso que esse tubo aqui já está castigado com uma remenda, né, com emendado aqui. Emendado não, porque ele não está quebrado, ele está meio com reforço estrutural. Porque usa muito, né? Na instrução a arma para e aí você vai lá, desmonta. Como a arma de ferrolho é um negócio simples, né? Só tem o ferrolho.
Então desmonta, limpa, lubrifica, ajeita tudo, monta de novo e põe para funcionar. Então eu fiz com essa intenção de ser uma ferramenta de campo. Só que eu uso aqui, porque eu faço muito projeto de Hamilton 700, muita melhoria para Hamilton 700, então eu acabo usando essas ferramentas o tempo todo para ajustar. E às vezes eu coloco peças de fibra de carbono dentro para testar dimensões. E aí depois fabrica de metal. Então tem muita tecnologia hoje que a gente, fora as outras tralhas aqui que tem, né? Aqui, bobeira, né? Coisa que eu tenho dificuldade. Material selante, tampinha. Eu faço a tampinha. Essa aqui é de plástico, né? Dá pra ver a cor, né? Diferente. Deixa eu virar de novo a câmera. É legal a diferença do material, né? Dá pra ver que esse é bem preto e esse aqui é um cinza, né? O carbono é outra cor, né? A tampa é bem pretinha e o carbono é um cinza diferente. Então são coisas, são ferramentas. Uma bobeira, cara. Eu fiz um canal de O-ring aqui, ó. Bota um O-ring dentro, nunca mais eu perdi silicone na vida. Coisas bobas, sabe? Bobeirinha que se você souber, tiver a cabeça para arrumar soluções para as coisas, projetar e arrumar soluções, cara, o céu é o limite. O céu, você faz o que você imaginar, você faz. Então hoje isso é uma ferramenta que eu acho muito bacana. É uma ferramenta, é lógico, né? Demora, né? Uma tampa, um tray desse aqui que eu fiz para 25 tiros do Lapua Improved, que serve para o Lapua e Lapua Improved, né? Se eu não me engano, levaram 14 horas para ser feito. E olha que a minha impressora é rápida, hein? Então numa impressora comum deve ser uns 3 dias. Então esse é o ponto um pouco negativo, porque ela fica trabalhando horas e horas, né? Mas você não precisa olhar. Bota lá uma câmera de inspeção, se alguma coisa falhar no caminho, ela para a operação, no dia seguinte você vai lá, resolve, começa de novo, perde. Às vezes já perdi peça que demorou tipo quase 2 dias para fazer, em 30 e poucas horas deu pau. Tive que começar de novo do zero. Então acontece, mas em relação, eu pago 26, 30, entre 26 e 38 dólares um rolo de 1 quilo de fibra de carbono. Então, cara, isso aqui, essa bandeja aqui, pesa, essa do 338, que é a mais pesada, deve estar pesando as 350, 400 gramas. Então, quer dizer, um rolo, uma bandejinha dessa me custou 15 dólares. E eu fiz aqui com a minha marca, tudo. Essas daqui menores, do 308, vai. Cara, não custa 5 dólares. Então, e detalhe, vou de novo, fibra de carbono, não é plástico. Se fosse de plástico era muito mais fácil, mais barato. Não precisava nem fazer tão denso, tão bacana, fazia de qualquer jeito. Então é uma ferramenta bacana, sabe? Pessoal que às vezes fica com dúvida de fazer um projeto, alguma coisa assim, vai atrás de quem mexe com isso, então começa a fuçar. Lógico, né? É partir do princípio que você tem que saber desenhar em CAD ou StudioWorks, né? Ter feito uma engenharia ou curiosidade mesmo de fazer desenho técnico para desenvolver isso. Como eu já fazia, para mim a transição foi assim. Transição não, porque eu não mudei, mas eu somei da seguinte maneira. Como eu fazia desenhos para os meus projetos das armas, até de carro, até das minhas coisas, eu já fazia no CAD ou StudioWorks e depois eu transformava isso para quem tem as usinas em CNC, né? Para mim foi fácil, porque eu já desenhava a peça e depois eu aprendi rapidinho como é que mexia na impressora, o programa da impressora, e aí comecei a fazer em 3D. Então, para mim, me adiantou, porque eu ganho tempo em tudo. Eu não preciso me deslocar até o cara que faz para mim, se eu fosse fazer num CNC, ir e voltar, perdeu, faz de novo, e assim vai, ajusta aqui para mim, faz ali, ou então ajuste eu faço aqui, mas no fim, come tanto tempo que na impressora você deixa o desenho feito, saiu a peça, não tá 100%, tá 98%, você arruma esses 2%, imprime mais uma e final. Aí você pega esse mesmo desenho, volta para trás no CAD ou no StudioWorks e manda fazer em quantidade. É muito mão na roda, sabe? A tecnologia tem muita coisa bacana. Tá bom, pessoal? Quem me perguntou no Instagram, que ficou curioso, pô, o que você faz com isso aí? Dá para fazer o que com isso? Tá aí, cara, o céu é o limite, dá para você fazer uma infinidade de coisas, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço a todos aí.